Então, sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta. Essa é uma mentoria para pessoas que querem discernir o seu chamado, sabe que tem um chamado, sabe que Deus tem algo para a sua vida, mas ainda estão confusas, algumas não entendem, tem pessoas que acham que não tem nenhum dom, não entendem. Olha, para o cristão que recebeu Jesus, que tem o Espírito Santo, eu chego a duvidar que não tem nenhum dom. Mas muitas vezes essa pessoa não entende como funciona, ninguém explica, né? Muitas pessoas que usufruem dos dons de Deus, elas usam para fins próprios, para benefício próprio, então elas não fazem questão que você entenda. Mas os dons são para todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus. E os talentos, o Senhor já te dota de talentos desde que você nasce. Então, você já é chamado para um propósito desde o seu nascimento. Deixa eu umas coisinhas que tá aparecendo aqui. Pois bem, você é chamado para um propósito desde o seu nascimento, assim como o Senhor chamou Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Jeremias foi chamado para ser profeta antes de nascer. Você também foi chamado para um propósito. E talvez você esteja perdido, tentando encontrá-lo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Alguém aqui? Você também tem essa dúvida? Para que eu fui chamado? Que dons eu tenho? Manifesta aqui no chat para mim. Por muito tempo eu não sabia que eu tinha dons. Até que um dia eu aprendi com pessoas de Deus, elas me ensinaram, olha, funciona assim. É quando você tem isso, quando você vê isso, quando você sente tal coisa, é Deus falando. E foi tão libertador para mim que tinha coisas que eu achava assim, que eu achava estranho, não contava para ninguém. E aí eu descobri que era Deus falando comigo, que era a forma de Deus falar. Na verdade, o Senhor fala o tempo todo. Nós é que podemos não estar interpretando a voz de Deus. Lu, muitos dons, Lu. Você vai fazer o teste de dons, a luta na mentoria, você vai identificar qual a sua porcentagem de cada dom. E muitos dons, eles já estão manifestantes na nossa vida. Eu gosto de falar, por exemplo, pessoas que acreditam que não têm os olhos espirituais abertos. E uma das formas de você ter visão é em sonhos, aquele sonho que é mais real do que a realidade. É uma visão em sonho. A gente tem sonhos, e tem sonhos que são mais reais do que a realidade. Então, por exemplo, eu tenho um sonho que foi uma visão, eu vi no meu espírito, e sempre se eu falar desse sonho, eu consigo pensar nele, eu consigo ver dentro da minha mente, eu consigo ver a cena, e eu consigo, se eu forçar, eu consigo assim tentar encontrar mais detalhes, como se eu estivesse vendo agora. Então, eu vi pessoas. Se eu forçar, eu consigo descrever o que, que a pessoa tinha na mão. Eu consigo voltar lá e ver dentro da minha mente, porque não foi um sonho comum, foi uma visão. Então, quando é uma visão em sonho, ele é mais real do que uma lembrança da realidade. Então, se me perguntar o que, que aconteceu num momento importante, o que, que aquela pessoa tinha na mão, eu vou falar, mas eu não vi o que ela tinha na mão. Eu não... Agora, na visão, não, eu consigo voltar lá, no sonho que é a visão, e e olhar lá dentro e tentar entender e conseguir ver de novo o que eu não observei no momento. Outra forma, não sonhe nesse. Nunca sonha. Provavelmente você esquece.
ou você está com seus sonhos bloqueados, tem que desbloquear. Acontece comigo, tanto que depois realmente acontece. E isto, uma das formas também do Senhor falar, e talvez você tenha esse dom de ver, é uma imagem mental. Conta aqui para mim. Amém, Cristelle, obrigada. Por exemplo, você tem um pensamento que ele é recorrente. De vez em quando você lembra de novo, você tem, não é um pensamento, é como se você visse uma cena. Só que é uma cena no seu pensamento, mas ela não faz sentido com a realidade, você nem fala nem conta para ninguém. Mas de vez em quando volta aquela cena. Então eu entendi que era visão. É uma imagem mental, uma impressão mental. Outro episódio, você pode também perguntar ao Senhor. Por exemplo, você começa, você vai caminhando com o Senhor, você vai santificando, você começa a entender que tem algo na sua vida que não está certo. Que não está certo isso. Eu preciso que o Senhor me dá discernimento, me mostra onde que eu estou errando, o que está errado na minha vida, o que eu preciso fazer. E eu tive um episódio desse na minha vida que eu entendi que algo que acontecia não é de Deus. Eu entendi, isso é uma maldição, isso não é de Deus, não. Então, algo que era normal e de repente começou a me incomodar. Eu falei, Senhor, me mostra. Eu orando, jejuando, buscando. Eu falei, Senhor, me mostra. Me mostra que não pode ter essa ação demoníaca na minha vida, não. Não aceito mais, não, me mostra. Então, eu vi, em algum momento, eu não vi com o olho. Eu vi dentro da minha mente uma imagem de um ser do lado direito da entrada da minha cozinha, como se fosse aquelas imagens que tem na Turminha da Mônica, quando um deles cai na lama e sai andando assim, escorrendo de lama. Eu vi aquela imagem, mas eu não consegui explicar. Até que um dia eu vi na capa de um vídeo do YouTube, falando sobre casa assombrada, e tinha aquela imagem. Era um demônio. Então, o Senhor me mostrou em visão que era um demônio, era um espírito maligno. E a partir dali eu comecei a orar, a jejuar e buscar encontrar por onde entrou, quais são as brechas que ainda mantinham aquilo atuante, impedindo a minha vida. Então, você tem sim muitos dons, mas talvez você não saiba. Mas e a respeito do chamado, muitas pessoas também não sabem qual é o seu chamado. Eu quero meditar com você na história de Davi. Em 1 Samuel 1:17. Aleluia. José, ele foi, ele administrou riquezas, ele administrou a miséria da cadeia, ele foi testado nos seus valores, ele foi testado no seu caráter, ele foi testado ao extremo na sua fidelidade ao Senhor, estando longe da sua família, estando longe de pessoas que o pudessem julgar ou avaliar se ele era temente ao Senhor ou não. Então, a sua trajetória estava manifestando para o que ele foi chamado. E quando chegou o momento dele ocupar aquela cadeira, ele estava treinado, mas ele foi treinado na sua vivência, na vida comum, que, na verdade, a de José não foi nada comum, né? Foram horríveis os episódios que ele viveu. Então, quando você está cuidando da sua criança, foi algo bem marcante para mim. A maternidade, ela é solitária. As madrugadas sem dormir são solitárias, né? Cuidar aquele cansaço extremo, principalmente quando você tem um primeiro filho, você não sabe como lidar com as coisas, como administrar as coisas. Então é um cansaço extremo. Eu lembro de eu falar assim, eu não consigo explicar para alguém o tanto que eu estou cansada, mas também não pode descansar, não tem intervalo. Então, tudo na sua vida você está sendo preparado para o que você foi chamado. Você está sendo preparado para viver o seu propósito. Peraí, gente.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Alguém se identifica? Você crê que a sua vivência, sua vida comum está te preparando para um propósito? Eu não estou vendo o chat movimentando. Será que está travado aqui? Ah, você crê. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para que o Senhor te desperte para aquilo para o qual Ele tem te chamado. Que você comece a ver sentido na sua vida simples, na sua vida comum, naquilo que você vivencia no dia a dia. Que você comece a glorificar o Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para o que o Senhor está me ensinando com isso que eu estou vivendo? Tão desagradável. Isso tira a murmuração. A Ana disse, olha, pastor, é tanta luta que às vezes eu até desanimo. É porque às vezes a gente não vê sentido, Ana. Quando você começa a encontrar sentido, você vai falar, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer fazer em mim através desse sofrimento? O que que o Senhor está fazendo em mim? Não é mais sobre o outro. A gente sai daquele lugar de vítima e começa a tomar o lugar para o qual você está sendo preparada. É como se Davi, lá no mato, quando ele sozinho, trabalhando sozinho, encontrou com o leão, ele fala, Senhor, eu tenho certeza do que o Senhor, para o que o Senhor me chamou. Eu fui ungida a rei, eu vou ser rei, eu não vou ser comido pelo leão. Então, Senhor, agora é nós. Vamos matar esse leão, em nome do Senhor. Quando você começa a encontrar sentido, a saber, a entender que você foi chamado para um propósito e que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, o seu posicionamento não é mais de vítima. Você começa a pensar, Senhor, a falar, Senhor, alguma coisa o Senhor está fazendo. Então, me ajude a viver esse momento, Senhor. Me ensina o que eu preciso aprender. Muitas vezes você fica preso num ciclo, como diz assim, é uma prova sem fim, porque está sendo reprovado. Igual prova de habilitação. Enquanto você não for aprovado, você fica repetindo. Então, será que esse tempo prolongado não seja uma reprovação? Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Eu quero aprender. Eu preciso aprender logo. Eu quero passar de fase. Eu não quero ficar preso nessa situação. E você começa a caminhar de passinho em passinho para o destino que o Senhor preparou para você. Você começa a exercer o teu chamado, a atender o chamado do Senhor. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Amém, amém. A outra Rita, eu vivo isso sem direito de parar, glória a Deus. E quando você está nesse cansaço, eu falando aqui da mãe de bebê, né? Principalmente o primeiro filho, com dois eu não sei, né, gente? Aí já é outra experiência. Mas você começa a ter solidão, aquela solidão com o Espírito Santo. Não tem como você compartilhar com ninguém do seu cansaço. Hum, As pessoas vão fazer o quê? O filho é teu, a vida é tua. Por mais que alguém ajude, mas as ajudas não dá tempo de você descansar. Então você ganha comunhão. Às vezes você não tem mais, não consegue mais orar, dependendo da situação, você não consegue mais orar, não consegue jejuar, não sabe muito bem para que lado foi a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Você se coloca no lugar que sempre deveria ter estado, que é de humilhação, Senhor. Eu realmente não tenho nada. Eu só tenho o Senhor. Eu não mereço nada. Porque você começa a não conseguir fazer por merecer. Porque antes você até pensava que merecia. Agora você fala, realmente eu não mereço, eu não dou conta,
E aí você entra naquele lugar que o Senhor sempre te quis, que é o lugar de dependência. E eu posso te contar uma coisa, nessa minha fase, eu ficava tão cansada, eu, eu falava, foi o tempo que eu mais ouvi a voz de Deus. E eu não tinha tempo de ajoelhar, não. Eu comecei a ter amizade com o Espírito Santo, sabe? Falei assim, ah, esse Espírito Santo de Deus me ajuda, me dá força, eu preciso aguentar mais um pouco. E aí eu ouvi tanta voz de Deus, ouvi muita voz de Deus. Sabe aquele bebê que não deixa você ouvir o culto? Remexe, 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 tem dia que chora, tem dia que não aguenta o barulho da igreja, isto. E eu ouvindo a voz de Deus. Isso me trouxe para um outro lugar, que não é pelo que eu faço, mas pelo que eu deixo Ele fazer em mim. Se você está cansado, você que está muito cansado, volta para esse lugar, sabe? Senhor, eu não estou conseguindo fazer. Faz em mim, faz em mim. Esse é o lugar que o Senhor quer você. Eu quero orar com você para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te faça entender para o que você foi chamado, para que Ele manifeste os dons dele na sua vida e para que você entenda o que o Senhor está te comunicando. Porque muitas vezes você faz perguntas, você pede, ele te dá a resposta, você não está entendendo. Que ele já deu a resposta. Você fala, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Aí ele te dá uma visão, te dá um sonho, te dá um discernimento, te dá uma palavra, fala com você através do passarinho, e você fala, eu não estou ouvindo nada, não estou vendo nada, Deus não fala nada. Eu quero orar com você para que o Senhor abra o seu entendimento, para que você comece a caminhar na direção do teu chamado. Roneide falou assim, você falou exatamente o que a gente sente. A exaustão de ter um bebê, chorar sozinha, não ter tempo de pensar nas mudanças do corpo, mudanças de pensamento. Meu Deus, estou aqui pensando. É uma experiência, gente, é sobrenatural. E eu tenho encontrado muitas mãezinhas que falam assim: ah, depois que eu tive meu bebê, o bebê pequeno, é só dar mamar, é noite sem dormir, a criança passa mal, é a casa, é marido, é a vida. E as pessoas cobrando, né, do ministério: ah, agora que tem filho, acha que não pode fazer, trabalhar mais para Deus. Você tem que voltar a fazer isso, fazer aquilo. Eu falo assim, mas eu não estou dando conta. Eu sempre respondo, minha, fica tranquila, porque esse é um tempo que você não está fazendo, é o Senhor que está fazendo em você. É um tempo de você parar o ativismo religioso e começar a deixar o Senhor trabalhar em você. E então, sabe o que acontece? Quando você voltar às atividades, né, de ajudar na obra, de ajudar na sua igreja, você vai fazer exatamente o que você tem que fazer. Você vai ser muito mais efetiva naquilo que o Senhor quer de você. E o que o Senhor quer de você, e o lugar que Ele te quer, cabe você, cabe seu bebê, cabe sua casa. Não vai atropelar nada. Muito pelo contrário. Eu vivi essa experiência. Cansada, 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 esvaída. E aí o pastor me chamava para fazer aquilo que eu descobri que eu fui chamada para fazer aquilo, que era pregar. Eu achava que eu tinha que cantar. Gente, eu cantava um hino só, que eu não conseguia ensaiar mais, por mais que eu ouvisse, até que um dia eu entendi que não era para cantar. Cantar para mim era difícil, mesmo tendo voz afinada, mesmo as pessoas falam, nossa, você canta bonito, eu gosto quando você canta. Pode gostar, que eu não vou cantar, não. Então eu cansada, 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 esvaída. E o dia que o pastor falava assim, ó, você dá a palavra, eu falava, dou. Dava tudo errado na minha vida, na minha casa, dava tudo errado. E teve dia de eu chegar na igreja chorando de tanto que deu errado na minha vida dentro de casa.
me arrumar, ir com minha bebê. E aí, sabe o que eu falei? Foi aí que o jogo virou, que eu falei, Senhor, o Senhor me chamou, eu disse sim, eu fiz a minha parte, eu estudei, eu tenho uma bagagem de buscar a palavra, eu amo a sua palavra, eu tô com a minha vida no altar, mas não teve jeito. Eu não consegui extrair nenhuma palavra, gente, não, eu não consegui, não consegui. Eu falei, Senhor, o povo é seu, eu sou instrumento e o povo é seu. Então, faz alguma coisa. E vocês acreditam, já teve vezes assim de aquela palavra que não vinha. Gente, não vinha, não vinha. E eu não queria fazer algo mecânico, né? Não, eu quero que o Senhor dê uma palavra para esse dia, para esse tempo. E na hora, assim, o culto começar e eu receber a palavra, e os louvor, as ministrações, alguém que dava um testemunho, uma palavra, e conectando assim, e montar a palavra inteirinha dentro da minha cabeça. Na hora eu falo assim, pronto, a mensagem é essa. Se eu não recebesse, eu teria alguma lá, mas seria meio mecânico, sabe? Não era aquela coisa fresca. O que Deus está falando comigo hoje? Então, quando você estiver no lugar que o Senhor te chamou, vai dar certo. E sabe qual era a minha sensação depois de ministrar? Por mais que fosse o dia mais difícil em casa com a bebê, eu saía com a sensação de que eu ganhei força, que eu ganhei ânimo. Então, quando você está no seu lugar, você exerce o seu chamado, você está exatamente no lugar que você tem que estar, aquilo não te rouba força, não te rouba energia, te dá, te enche, te preenche. Por mais que seja árduo, porque você tem uma graça especial para executar aquilo. Você tem uma unção para aquilo. Pode parecer, para outras pessoas, é muito mais fácil cantar. Escuta a música, escuta o dia inteiro, sabe cantar, tem uma voz, entende, chega lá e canta. Para mim não era. Para mim não era. Não era, não era, não era. Era um suplício. Eu ia cantar, era um sofrimento naquele dia. Era um sofrimento na hora. Era um sofrimento depois que acabava também. Meu Deus, eu fiz tudo errado. Ai, meu Deus, acho que não foi direito. Ai, meu Deus. Então, quando eu entendi o meu lugar, o Senhor me chamou para falar. Acabou. Acabou. Tem, né, aquela tensão, mas não tem aquele sofrimento, sabe, ruim. Não tem mais. E aí eu entendi. Sabe o que acontece agora? Aí me chama, Jussara, faz isso, você faz muito bem. Falo, não, não faço não. Faz aquilo aqui, você não sei o quê, porque você podia, porque. Não, não posso não. Porque são coisas que vão virar um fardo nas minhas costas. E do lugar que eu saí, eu não quero voltar mais, não. Então, se você está trabalhando, o termo que a gente usa é trabalhando na obra, quando você tem cargos, tem funções aí na sua igreja, na sua célula, que te deixam mal, olha, isso precisa ser avaliado. Talvez você não esteja, talvez você entrou aí por uma necessidade, né? Às vezes é uma necessidade mesmo ali, mas isso precisa ser avaliado. Olha, isso pode não estar conectado com a tua personalidade, com o seu perfil de comportamento que é nato, que é nato. Eu tinha também uma angústia com o meu trabalho, que eu conseguia fazer bem, mas para mim era sofrido, para mim não era no tempo que eu achava que tinha que ser, era muita tortura, muito sofrimento. Por mais que, dentre outras pessoas, eu era a única que conseguia executar. Mas era sofrimento, era uma tortura. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou péssima, eu não faço nada direito, meu Deus do céu. E o diabo usava isso para me atacar. Vê se não acontece com você. Vinha aquelas coisas assim, meu Deus, eu não presto para nada. Eu não dou conta de nada. Eu não faço nada direito. E aquele trabalho me sugava tanto que eu chegava em casa, eu tinha que deitar. Eu ficava deitada, deitada, até
Aí à noite entrava, aí que eu ia fazer alguma coisa, uma comida, cuidar da minha filha. Resultado, também não dava tempo, né? Porque já não dava tempo de cuidar da casa, já não fazia nada direito, já era tudo tocado. E eu pensava, meu Deus, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Meu Deus, eu não dou conta de nada. O diabo atacando, você não presta para nada, você não dá conta de nada. E aí, se você não dá conta do seu trabalho, se você não dá conta da sua casa, aí também você já não dá tão conta assim de casamento, do marido, né? De dar atenção pro marido, que você já tá nervosa, já tá cansada, já tá tudo embolado. E quando eu fiz um teste, esse é um teste que eu aplico na minha mentoria, teste de perfil comportamental, eu entendi o meu perfil. Eu sou analítica, esqueci o outro. Estável e analítica. Eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu tô quase morta, então. Né? Uma pessoa estável, né? E ainda analista, tem que analisar as coisas, tem que. Meu Deus! E uma mulher de Deus, ela me ajudou e falou assim: olha, filha, isso que você tem, pessoas pagariam para ter. O seu perfil de personalidade, ele é exatamente o que você precisa para exercer o teu chamado. E ali, naquele teste também, eu encontrei, isso também está na nossa mentoria, um mapa de profissões que estão, um mapa profissional de profissões que estão alinhadas com o meu perfil. E ali eu encontrei algo que eu já gostava. Na listinha eu falei, olha, eu gosto disso. Só que eu achava que eu gostava como hobby, sabe? Para ver vídeo na internet, assim. E aí, quando eu descobri que eu realmente levava jeito para aquilo que o meu perfil, para aquilo que eu achava legal. Mas eu achava que era só assim, sabe? Por hobby. Eu falei, gente, então eu não tô errada. Eu não tô toda errada. Eu tô certa. Eu estou no lugar errado, eu estou executando as funções erradas. Outra coisa que isso me trouxe uma libertação. Falei, meu Deus, agora é queimar essas carroças e encontrando força no Senhor, graça para eu ir arrancando essas coisas que não tem a ver comigo, que estão me torturando, para eu ficar só com aquilo que Deus tem para mim. No ministério, só o que Deus tem para mim. Não vem tentando me empurrar nada que ninguém me pega mais. Antes eu aceitava tudo, eu ficava na porta, pegava a Assembleia de Deus, lembra? A Assembleia de Deus tem isso, né? Pegar o nome do CD, cumprimentar os visitantes. Aí eu era regente do conjunto de jovens. Eu cantava no grupo de louvor. Ainda tinha o risco de ganhar oportunidade individual. Gente, o culto era uma tortura. Enquanto não falava assim, vamos ler a palavra, que era a pregação, eu não tinha paz. Não tinha, não. Era tenso, tenso. Eu vou indicar para vocês. Tem uma ministração, Bispa Cleo, chama assim, corte o que suga suas forças. Meu Deus, eu ouvi essa ministração, mas aquilo foi me lavando. Tudo, eu estava me matando, achando que estava trabalhando para Deus, só que, na verdade, eu estava operando sob uma ferida, que é uma ferida que nós vamos tratar na nossa mentoria. Nós vamos estudar sobre isso, vamos orar sobre isso, né? Nós vamos encontrar ferramentas para que você avance nessa cura, que é a cura da ferida da paternidade. Me faltou alguém me cuidando, protegendo, alguém me dando sem eu merecer, alguém que me protegia gratuitamente, que me dava segurança, que me dava sentido de valor. Então, eu precisava fazer muitas coisas para ser vista. Eu não sabia que era isso. Eu não sabia. Então, a ferida de paternidade faz você puxar muito fardo para as costas. Aí você puxa fardo no trabalho, trabalhar mais que todo mundo, faz mais do que todo mundo, achando que é valorizado, mas não é. Aí na igreja você faz tudo, tudo.
porque não tem, senão ninguém vai fazer. Mentira do diabo. Que eu comecei a não ter tempo de ser crente. Eu tinha vergonha, não tinha tempo de orar, não tinha tempo de ler a Bíblia, porque tinha os cultos, tinha escola dominical de manhã, eu tinha ensaio de tarde, tinha que dar tempo de chegar no culto à noite, mais cedo que todo mundo, ainda tinha que dar ensaio de jovens, tinha que ensaiar com grupo de louvor, tinha que ensaiar sozinha. Gente, era um fardo tão grande que Deus nunca colocou nas minhas costas. Eu tenho certeza que tem gente aqui vivendo isso. Você acha que tem tanto trabalho na obra? Puro fardo. E Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vamos ver o que vocês andam falando aqui. Vamos lá. Eu vi uma mensagem aqui bem interessante. Pastora, sou líder dos jovens da minha igreja. Eu falei com eles que vou entregar esse ano. Eles falaram que ia fazer campanha para mim não sair. Porque depois que eu entrei, eles têm mais vontade de participar e nosso grupo, graças a Deus, só vem crescendo. Estou orando ao Senhor para me direcionar. É isso aí, pede ao Senhor direção, né? Se é o tempo de você partir para outra coisa que o Senhor tem para você, ou se tem outras coisas que estão te sugando e talvez não seja essa liderança que você que tem que ser entregue, mas as outras coisas que te roubam seu tempo. Ou você é muito bom nisso, mas não é mais o tempo de você ficar, que acontece. Você é muito bom, as pessoas gostam, mas o tempo acabou. E a gente tem que discernir o tempo. Se o tempo acabar, começa a andar para trás. Então, saia antes de começar a puxar para trás. Já viu aquelas pessoas que desenvolveram um ministério ali, foi muito bom, aí depois começa a ficar ruim, ficar ruim, ficar ruim, depois a pessoa, tudo que vai fazer, a pessoa puxa para trás. O tempo da pessoa acabou e ela não deu conta. Ela não se deu conta. A graça, a unção para fazer aquilo já encerrou. A nuvem já foi. Agora a nuvem está indo para outro lugar. E você tem que seguir a nuvem. Aí você fica sem a nuvem. Ah, já fica. Já viu aquela pessoa que está no ministério na igreja e ela só puxa para trás? Como se ela quisesse que acabasse. Mas é o tempo dela que acabou. A nuvem foi, ela ficou. Então você avalia isso, Ana. Ronês, na igreja tentaram tirar as crianças e me dar os jovens. Eu não quis. Eu não sabia falar com os jovens porque eu tinha criança de 7 anos. Será que fiz certo? Eu gosto de fazer visitas hoje. E, Ronês, ué, você tem que se conectar com o Senhor para ver o que Ele tem para você. Tentaram me tirar as crianças e me dar os jovens. Me tirar? Me tirar. É, achei você bem apegada às crianças. Não tem problema, não. Mas é algo que você tem que buscar direcionamento, viu? Às vezes acontece de o Senhor estar direcionando para outro lugar, mas aquele lugar que a gente está é confortável. Ele vai ficando confortável, 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 até ficar assim, sabe, bem. Até você não querer mais nada. Tem que ver isso. Porque não é sobre as crianças, é sobre você. Para um tempo, o Senhor trabalhou naquelas crianças através da sua vida. E ele trabalhou em você através daquele ministério infantil. Mas o trabalho dele em você não para. E pode ser que ele queira trabalhar outras habilidades em você. E ele mande outra pessoa que vão trabalhar outras habilidades com aquelas crianças. Entende? Tem aquilo, gente, é igual passar de série. Você já pensou se você ficasse na primeira série a vida toda? Você não vai passando de série? Você vai aprendendo coisas novas. Ó, já aprendeu aquilo ali, é isso, agora bora aprender mais. Aí fica ruim de novo, né? Ó, aprendeu, beleza, bora aprender mais. Vai para outra série. Então, muitas vezes é assim, o que o Senhor está trabalhando em você.
Estou orando, pedindo a direção de Deus. O Senhor vai dar, viu? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora na sua presença, Pai. Que o teu Espírito Santo, com graça, unção, sabedoria, discernimento, nos cerque nesse momento e toma as mentes desses irmãos que estão aqui comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, muros de fogo ao nosso redor. Muro de fogo, Senhor, contra todo ataque na mente, contra toda obra do inferno, todo dado inflamado. Em nome do Senhor Jesus, seja destruído agora, bloqueado agora, toda seta maligna, toda seta de demônios, em nome do Senhor Jesus, seja bloqueada e queimada agora, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento, Senhor, a mente dos meus irmãos. Pai, que o teu Espírito Santo comece a trazer revelação, discernimento. Pai, traga uma carga de revelação, Senhor, de discernimento, de fome e sede, de estar no lugar para o qual o Senhor chamou. E que eles percebam, Pai, quando o tempo do Senhor encerrou, aonde o tempo do Senhor encerrou na vida deles e não fiquem presos, aonde a nuvem já se foi. Senhor, abre o entendimento dos teus filhos, Pai, para que aprendam a seguir a nuvem, a perceber quando o tempo se encerrou, quando a unção do Senhor já se foi, quando a nuvem foi para outro lugar e ela ficou. Abre o discernimento, Pai. Traz revelação, Senhor. Traz revelação nessas mentes, nesta noite. Espírito Santo de Deus, a tua voz que chama, a tua voz que chamou desde o ventre, que esta voz ecoa fortemente dentro do coração e da mente de cada pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Que a mesma voz que falou com Jesus, você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Fale agora, se revele agora, Pai, como Deus Pai, e que os teus servos são filhos amados. Espírito de revelação, espírito de sabedoria. Vem com clareza, Pai, vem iluminando os entendimentos. Que toda força opressora, que toda corrente do inferno, todo engano de Satanás, toda voz enganosa que tem tentado aprisionar os seus filhos em lugares dos quais o Senhor já o tirou, em lugares dos quais a unção do Senhor já se foi. Em nome de Jesus, toda corrente, toda cadeia, toda ferida emocional que tem trazido fardos pesados para a costa dos teus filhos, Senhor. Fardos pesados para a costa dessas mulheres que têm roubado delas a paz, a alegria, o prazer de conduzir a sua família, o prazer de ser uma mulher feminina e cuidar da sua casa. Em um nome do Senhor Jesus, que toda ferida seja sarada. E onde estiver uma ferida oculta, Pai, traga revelação. Traga para fora, Senhor. Traga para fora em nome de Jesus, para que seja curado e sarado pelo poder que há no santo nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos que o teu Espírito, que não se engana, está trazendo a revelação completa na vida dos teus filhos. Por isso, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ai, glória a Deus, o Senhor está destravando sua mente. Fica atento com sonhos, visões, aquele flash mental, como se viesse uma foto na sua mente. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero aqui, tem algumas pessoas que estão na mentoria, eu quero esclarecer aqui as dúvidas de algumas pessoas a respeito do teste de perfil. Glória a Deus. Eu vou fazer assim, eu vou esclarecer essas dúvidas no grupo fechado, tá? Acho que vai ser melhor. E eu vou aqui para encerrar, eu vou passar para vocês um vídeo que mostra
Como que é a situação de uma pessoa que passou a vida toda trabalhando arduamente na obra, sem estando no lugar errado? Vou compartilhar aqui com você. Preste atenção. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra.
Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Glória a Deus. Não é o que você está fazendo, é o que você foi chamado para fazer. Então, você pode estar muito ativo, fazer muita coisa, mas não foi chamado para fazer aquilo. E talvez o que você esteja fazendo, você pode fazer algo simples, como apenas ser mãe, não trabalhar fora, não ter profissão, não ter nada, mas foi aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, mais do que ativismo religioso, é você fazer o que o Senhor te chamou para fazer. E você pode estar em uma das 7 esferas da sociedade: religião, política, família. O importante é que você esteja aonde o Senhor te chamou para estar. No religioso, Deus não chamou todo mundo para o ministério, não. Tem gente que está no ministério e Deus não chamou. Assim como aquele rapaz que o Senhor chamou para ser médico, ele foi ser pastor. Ele até acha que fez muita coisa, afinal a igreja dele tinha 1.000 membros. Mas ele impactaria milhões se ele apenas fosse um médico, impactando vidas nos hospitais e financiando a obra missionária. Veja só, o Espírito Santo te traga essa reflexão. Estou fazendo o que eu fui chamado para fazer? As feridas podem nos colocar em lugares que o Senhor não nos chamou. Muitas, às vezes até a força de fazer muito, pode ser a vingança da ferida. E o Senhor não está nisso. O Senhor não está nisso. Você é homem, principalmente para você, mulher. Questione: eu estou onde Deus me chamou? O Senhor te chamou para ser pastora? E negligenciar seus filhos? Questione. Alguns o Senhor chamou. E a essa que o Senhor chamou, o Senhor prepara uma estrutura completa, perfeita, para que os seus filhos não fiquem desamparados. O Senhor prepara um marido que apoia isso e dá cobertura onde ela não está. Então, é importante que você esteja aonde o Senhor te chamou. O lugar que o Senhor te chamou para estar, ele não vai atropelar nada. Não vai atropelar casamento, não vai atropelar liderança, não vai atropelar tua saúde, não vai. E um das causas da ansiedade e depressão é a pessoa estar se sentindo obrigada a fazer algo que o Senhor não obrigou. Jamais o Senhor colocaria para você fazer algo, te chamaria para fazer algo que vai destruir sua mente, que vai arrebentar com sua saúde. Não. O Senhor quer que você tenha vida com abundância. A não ser que você esteja no lugar que Ele te chamou, mas fazendo de um jeito que Ele não pediu. Tentando fazer a obra dos homens. Talvez o Senhor te quer no secreto,
você quer fazer no público. E para estar no público dá trabalho. Dá muito trabalho. Estar no público, provando tudo para todo mundo, mostrando tudo, dá muito trabalho, é cansativo, tem um desgaste muito grande. Talvez o Senhor te chamou para aquele lugar, mas Ele não te chamou para publicar aquilo. Não é o momento, talvez. Eu gosto de dizer que esses grandes homens de Deus, grandes profetas, nem estão na mídia. Só conhece quem convive. Então, esteja onde o Senhor te chamou para estar. Na semana que vem, vamos estar fazendo as outras aulas, né, da nossa mentoria, são aulas fechadas, mas eu espero que você tenha adquirido algo do Senhor, que você carregue algo aqui dessa aula aberta, que você carregue algo para a sua vida, que você carregue uma meditação, uma lição. Espero que o Senhor tenha falado fortemente com você. E a lista de espera para as próximas turmas, eu vou estar postando aqui no grupo e na bio do meu Instagram uma nova lista de espera, já que a turma atual está fechada. Numa próxima oportunidade, eu quero estar com você numa mentoria fechada, onde nós vamos trabalhar mais temas de maneira detalhada, como ferramenta, para que você use isso como uma ferramenta para você se aprimorar no lugar que o Senhor te quer, para você estar mais posicionado no lugar que o Senhor te chamou para estar. Porque lembre-se, Ele não vai te avaliar pelo que você faz, mas pelo que Ele te chamou para fazer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar aqui com você. Eu quero fazer isso mais vezes, hein? A outra perguntou, mas esse questionamento é só para quem faz parte da igreja física? Jamais, Inês. O que o Senhor te chamou para fazer não tem a ver com a instituição. Porque a igreja do Senhor é um povo. Tem a ver com um povo. Não tem a ver com a instituição, CNPJ. Então, a igreja do Senhor é um povo, estão por toda parte. Mesmo que você não tenha, onde você está, uma igreja física, mas você tem um chamado. E seu chamado não tem a ver com nenhuma instituição. A Leane, por ainda não estar casada oficialmente, sim, como se eu não pudesse fazer nada. Eu oro pela minha família, tento ajudar as pessoas que pedem ajuda de alguma forma, mas sim que quando eu casar no papel, irei viver no destravar de Deus. Você falou de tenta ajudar as pessoas. É algo muito importante também, gente. Tem pessoas que têm o dom do socorro. Ultimamente, eu tenho uma mentorada que eu achei tão lindo as coisas que ela fala assim, porque eu estou fazendo algumas coisas que ela me falou, né, que ela está ajudando algumas pessoas doentes. Eu falei, meu Deus, mas quem que faz isso? Vai largar a vida normal para ficar procurando hospital? De pessoa que não é parente, né? Normalmente a gente vai por obrigação, né? Um familiar. Mas sabe o que é isso? Ela não sabia. É o dom do socorro, dom de misericórdia. Tem pessoas que têm esse dom. E uma coisa que nós vamos trabalhar na nossa mentoria é o seguinte, as características da pessoa. Eu vou te falar, olha se você se identifica, alguém que vai se identificar. A pessoa que tem o dom de misericórdia, ela é uma pessoa perceptiva, observadora e sensível. Ela tem facilidade de empatizar com os problemas das pessoas, enxerga os conflitos e as dores das pessoas, não tem medo, receio ou reservas de trabalhar com pessoas marginalizadas, moradores de rua, nesse sentido, né? Prisioneiros, drogados. É otimista em crer que tudo tem solução. Perseverante em acompanhar o processo de restauração. Todo mundo já desistiu daquela pessoa. Isso é um drogado mesmo, não quer nada. E a pessoa está ali, tem paciência. Esse é o dom de misericórdia. E ela tem um forte sentimento de justiça. Aquela pessoa consegue distribuir cesta e arrecada e faz como se não desse trabalho nenhum. Mas essa pessoa, dentro do seu dom, você tem que ter alguns cuidados. Porque algumas feridas podem se manifestar e te colocar em apuros. Por exemplo, essa pessoa que tem o dom de misericórdia, ela tem que ter cuidado em se deixar levar pelas palavras das pessoas.
pelas mentiras. É uma pessoa que cai muito em mentiras. Não tem misericórdia quem não tem misericórdia. Ela tem muita misericórdia. Mas se tem uma pessoa que, na percepção dela, é ruim, não tem misericórdia dos outros, ela também não tem misericórdia dessa pessoa, porque essa daí não merece. Não separar a vida pessoal da ministerial. Começar a atropelar a vida, começar a tirar dos filhos, começar a tirar da casa, começar a desagradar o marido. Olha, eu estou trabalhando mais para dar isso para nossos filhos. Não, mas tem que distribuir com os meninos carentes, e ela começar a atropelar a vida pessoal com a ministerial. Tem coisas que ela, para cuidar da família, ela tira o tempo da família para estar cuidando dos outros e atropelar. Querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, não saber a hora de soltar as pessoas, porque você ajuda até uma medida e depois você deixa a pessoa ir, você já fez sua parte. Então, essas pessoas, às vezes, elas não sabem a hora de soltar, mistura com a vida pessoal. Então, para cada dom, você viu uma linda do Senhor, a linda está aqui tentando me atrapalhar de todo jeito. Mas é bênção, né? Meu Deus. Então, para cada dom que você tem certos cuidados que você tem que ter. Para aquele dom também, você não entrar numa situação, a situação te engolir. Então, tudo isso, obrigada, Lídia. Tudo isso nós vamos trabalhar nessa mentoria, tá bom? Espero você que não está ainda, te espero na próxima oportunidade. Eu vou deixar no grupo já uma lista de espera. Aí, quando for abrir vagas, nós conversamos e eu espero você do outro lado. Deus abençoe você. Espero você essa madrugada, hein? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.